quero ser o centro, eu quero ser o instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, porque eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você. Deus, derrama a sua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Eu não quero ser o centro, eu quero ser o instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, não, não, porque eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você. Deus, derrama a sua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Deus, derrama a sua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Santo, pois eu sei que santo és. Deus, derrama a sua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Deus, derrama a sua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor.
Forma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, mame, enche-me e usa-me, Senhor. Meus irmãos, quero agradecer imensamente à igreja a oportunidade que nós estamos tendo aqui de chegar nesse oásis que Deus tem colocado na vida de vocês. Pode sentar, pode ficar à vontade. É um privilégio imenso e a nossa família está muito agradecida, minha esposa Fabiane, Felipe e Lucas. Quando viemos aqui pela manhã, já desde cedo, né, como saindo de Recife, mais 5 horas, 6 horas da manhã, a gente na estrada já viu um arco-íris, estava chovendo um pouquinho, garoando, e Deus colocou um arco-íris de uma ponta a outra, e a gente viu como Deus ele prepara as coisas desde o início, né? Quando a gente se disponibiliza para pregar o Evangelho, se disponibiliza para estar junto com a igreja do Senhor, fazendo a obra do Senhor, Deus ele transforma a sua criação e ele abre a oportunidade, prepara os corações para aquelas pessoas que irão receber a palavra de Deus. Assim como nós estamos aqui numa congregação e vocês têm um privilégio enorme de estar num local aconchegante, num local preparado, que Deus colocou, e vocês têm que ter consciência disso. Como igreja nós temos que ter consciência disso, né? Porque não é qualquer lugar e Deus ele sim, ele reserva. E o que nós temos que enfrentar diante dessa oportunidade? A responsabilidade com a palavra, com a Escritura. Assim como Filipe se colocou na disposição de levar o Evangelho, porque o Evangelho conquistou seu coração e transformou a sua vida, e ele viu em Cristo Jesus aquele tesouro que nós procuramos na nossa vida, aquele tesouro que nos transforma, que faz com que a gente saiba que dia após dia nós estamos vivendo nesse mundo não em vão, não procurando coisas passageiras, não procurando coisas que vão ser ceifadas pelo inimigo, pelo ladrão, pelaquela pessoa que está do nosso lado, que busca em cada um de nós somente os seus interesses, e a gente começa a andar
andar sem sentido de vida, somente para as coisas terrenas. Mas quando a gente coloca o reino de Deus na nossa frente, Deus, ele preenche esse vazio que existe dentro de nós. E quando nós trazemos e nós fazemos a comunhão como igreja, com a nossa família, Deus vai fazendo mover de forma completa. Na minha família, infelizmente, eu não tenho pessoas convertidas, mas a minha família que Deus proporcionou para mim, eu creio no Senhor Deus, que Deus ele tem feito a obra nos corações dele, para que eles venham ter responsabilidade desde cedo, que o Evangelho é o que transforma, que o sentido da nossa vida, do Deus Criador que nos fez, é justamente servir e glorificar Ele. Diante disso, eu peço que os irmãos, a gente vai ler um pouquinho da Palavra de Deus durante esse breve período. A gente vai começar com o Salmo 115. O Senhor Deus, Ele criou o mundo, criou os céus, criou a terra. E dessa revelação que Ele fez na sua criação, Ele também fez para que a gente viesse a entender essa criação que Ele fez. Ele colocou as Escrituras para que a gente pudesse conhecer o Deus e conhecer o mundo a quem Ele nos colocou para que a gente viesse a cuidar e guardar. A incumbência que Ele deu ao homem e a incumbência que Ele deu à mulher é que a gente venha glorificar Ele em tudo que Ele venha nos dar. E aquilo que nós colocamos no altar do Senhor, como dízimos e ofertas, nós estamos devolvendo a Deus e comprovando que nós somos mordomos, né? Administradores das coisas que Ele fez nas nossas vidas. Então somos gratos a Deus por aquilo que Ele realizou em cada um de nós. E os Salmos é um exemplo disso. Os Salmos, ele foi feito para que a gente viesse a glorificar ao Senhor. Nos Salmos ele nos dá a sabedoria, ele nos dá o conhecimento de Deus, da realeza, do ministério de Cristo Jesus aqui na terra, através da pessoa de Davi. Ele faz com que a gente venha saber das soberanias de Deus, das profecias que Deus realizou aqui ao longo das Sagradas Escrituras. Ele foi escrito de um período que vai de Moisés e vai até o período antes da vinda de Cristo, né? 400 anos ali. Então, de 1400 a 400, Deus, ele compôs o saltério, que são os 150 salmos, que está colocado para que a gente viesse a glorificar a Deus. Então, é importante que a igreja, ela venha desenvolver isso, né? Venha desenvolver os salmos do Senhor. E através da música, como eles faziam, como o povo de Israel fazia, e Deus nos dá essa oportunidade, nós temos essa alegria, esse gozo de louvar o Senhor através dos salmos. E os salmos que vai do 113 até o 118, ele foi feito e cantado nas festas dos tabernáculos, nas festas do povo de Israel. E os estudiosos dizem que do 113 a 118 foi cantado ali na última ceia do Senhor. Jesus Cristo e os seus discípulos, os seus apóstolos, cantaram do Salmo 113 ao 118. Então, tudo que está na palavra de Deus, ele não está de forma gratuita, tudo tem um propósito. E a separação dos livros do Senhor, ela foi colocada por Deus, usado pelos homens que foram o instrumento de Deus. Então, do Salmo 115, versículo 1, a gente vai ler até o 18. O Senhor Deus diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam,
têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que fazem e quanto neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é seu amparo e seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é seu amparo e o seu escudo. De nós, se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênção mais e mais, sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Então, o salmista, ele no versículo 1, ele diz: não a nós, Senhor, não a nós. Quando nós nos dirigimos a Deus, a glória não está em nós. A glória está no Senhor, que fez os céus e que fez a terra. O mundo peca e nós pecávamos quando nós não conhecíamos a Deus. E o mundo, através do seu conhecimento, que é um conhecimento limitado, que não consegue transcender ao divino, ele começa a se glorificar através da razão, através dos estudos terrenos, da ciência, e tudo aquilo que ele cria, ele começa a colocar aquilo ali como Deus, com D minúsculo. E ele vai buscando isso diante da sua vida, e ele faz daquilo ali a sua religião. Alguém já disse que o nosso coração é aquilo que provém das idolatrias, porque quando ela não busca ao Senhor, ele vai buscar um Deus nas coisas terrenas. E aí o homem, ele se perde, ele começa a criar vários caminhos. E tem uma frase que diz, né, que todos os caminhos levam a Roma, né? Mas só existe um caminho, só existe uma verdade e só existe a vida. A Bíblia é a nossa bússola, é aquela que nos orienta. E quando nós encontramos a palavra de Deus, é imprescindível que o cristão, ele venha ler a palavra de Deus e ele venha compreender o Deus a quem ele serve. Porque fazendo isso, ele faz de forma plena. Deus, ele quer que nós sejamos plenos na busca dele. Não adianta termos o melhor estudo, não adianta termos a melhor escola, não adianta termos os melhores aparatos ao nosso redor, se nós não buscarmos Deus através da sua palavra. Porque muitas pessoas podem estar pregando e a gente dando aleluia, e quando a gente for olhar na palavra, não está batendo aquilo que ele fala. E Deus nos deu essa liberdade que durante algum tempo da humanidade, principalmente após Cristo, na Idade Média, a igreja se juntou com o Estado, e aí o Estado, ele ficou atrelado à palavra de Deus, restringiu a uma só língua, que foi o latim, e pelo analfabetismo daquela comunidade, daqueles países, daquelas pessoas que não tinham acesso ao aprendizado de saber ler, eles ficavam limitados a quem estava pregando, a quem estava levando a palavra. Isso era o poder que o Estado tinha através da igreja para levar o Evangelho. E levar o Evangelho de forma errada.
Porque Cristo Jesus, desde a sua criação, Ele nos deu a liberdade de cultuá-lo. Com um padrão, mas Ele nos deu a liberdade de dizer: eu quero servir ao Deus verdadeiro. Tanto é que Caim escolheu o Deus errado e Abel escolheu o Deus verdadeiro. E ele pagou pela sua vida, mas Deus, Ele tem um propósito na vida da sua igreja. Porque nós estamos aqui escutando a sua palavra e até hoje Ele não veio. Por quê? Porque Deus, Ele está preparando a sua noiva para levar assunto aos céus de forma santa, não pelas nossas ações, mas porque foi lavado pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro nos lavou de todas as nossas falhas, de todas as nossas enfermidades, de todos os nossos pecados. Por isso que a glória não está em nós, a glória está nele, no Senhor que fez todas as coisas. E no primeiro mandamento Ele diz o quê? Não terás outros deuses além de mim. Devemos cultuar somente a único e verdadeiro Deus, que é o Deus das Escrituras. Por amor de quem? Da tua misericórdia e da tua fidelidade. Deus é misericordioso e Deus é fiel. Fiel não a nós, porque somos pecadores, mas fiel à sua palavra. Deus não é homem para que minta. Deus, Ele tem fidelidade à sua palavra, porque Ele é o Deus verdadeiro. E quando nós servimos ao Deus verdadeiro através da sua palavra, nós temos paz no nosso coração e alegria, porque nós chegamos nas casas das pessoas que Deus nos encaminha, não pelo nosso nome, mas porque Deus já deu autoridade nos céus e na terra a toda aquela pessoa que leva o nome do Senhor. E a sua misericórdia e a tua fidelidade, Ele habita no coração de quem leva o Evangelho e habita no coração de quem recebe o Evangelho. No verso 2 diz: porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Onde está o Deus que fez o céu e a terra? Porque as nações são aquelas nações afastadas do Senhor. São aqueles povos afastados do Senhor. São os nossos vizinhos que não conhecem a Deus e vai perguntar no momento de alegria deles, no momento de gozo passageiro deles: onde está o teu Deus? Quando nós passamos por aflições, quando nós passamos por privações, quando falta alguma coisa na nossa casa, aí eles vão falar: onde está o Deus deles? Mas nós temos um Deus que garante a nossa vitória, não porque nós merecemos essa vitória, mas porque Deus nos resgatou da profundeza do inferno e trouxe para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos dar uma passada aqui no livro de Isaías 48, 11. Amém? O profeta Isaías, falando sobre a infidelidade de Israel, eu vou ler aqui do versículo 9 até o versículo 13. Ele diz: por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que não te venha a exterminar. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata.
Acrisolar aqui é justamente purificar, colocar no forno e tirar aquilo que é puro, deixar a impureza de lado. Então ele acrisolou o povo de Israel, mas disso não resultou prata. Proveite na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não dou a outrem. Dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Então Deus, ele tem um compromisso grande com ele mesmo e consequentemente com a sua palavra. E a palavra foi revelada a nós e nós devemos ter compromisso com essa palavra, porque quem é a palavra? É o próprio Cristo Jesus. Lá no Evangelho de João, João vai dizer que Jesus Cristo era o Logos, né? A palavra. Ele era o princípio, ele era o começo e ele também era o fim. Ele iniciou todas as coisas e nele temos a consumação de todas as coisas. Todas as Escrituras falam a respeito de Cristo Jesus. E Cristo Jesus, ele está em todos os livros da lei do Senhor, do seu testamento, dos salmos, dos evangelhos, das epístolas de Paulo, nos livros de Apocalipse, porque nós fomos criados por Deus, tivemos a queda e Deus colocou Cristo Jesus para morrer pelos nossos pecados. Então nós fomos redimidos em Cristo. A expiação, que foi progressiva ao longo da história, ela se consumou na cruz do Calvário. Por isso que nós não matamos mais os animais para que eles viessem dar o perdão pelos nossos pecados. E aí, todo ano, se levava ao sumo sacerdote para que ele viesse apresentar os pecados de Israel. Mas Cristo, ele se torna o sumo sacerdote, ele se torna o próprio Cordeiro. E ele é quem lava e redime a sua igreja. E a sua criação, no versículo 3 do capítulo do Salmo 115, que no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Cristo Jesus, ele está no ministério de intercessão por nós nas regiões celestiais à destra de Deus. Ele está intercedendo por cada um de nós. Ele está intercedendo pela sua igreja. E que advogado maior é esse que nós temos? E nós precisamos compreender e ter a nossa fé, ela é uma fé racional. Porque a palavra de Deus, ela é explicada. Então nós temos o porquê de nós crermos em Cristo Jesus. E a dispensação da graça que nós vivemos agora, porque o ministério do Espírito Santo está nas nossas vidas para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e fortalecer e santificar a igreja, nos conduzindo a evangelizar, nos conduzindo a discipular, nos conduzindo a amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Eu senti falta, quando Felipe colocou as fotos aqui, de muitos de vocês que eu estou vendo hoje. Por quê? Porque Cristo nos incumbiu para levar o Evangelho a toda criatura. Ide e pregai o Evangelho. É o imperativo que ele coloca no coração de todo cristão. E quando fazemos isso como igreja, Deus nos abençoa de forma tremenda, porque o Evangelho está sendo pregado e com a igreja representando como um corpo, faz com que a gente venha se alegrar cada um de mais, porque grande festa faz os anjos quando uma alma se arrepende.
E quando nós nos tornamos instrumento à disposição do Evangelho do Senhor, Deus se alegra muito conosco. Independente daquilo que nós estejamos passando, nós temos a incumbência de cumprir a vontade de Deus, porque isso nos dá satisfação, alegria, porque Ele vai e preenche isso dentro das nossas vidas. Por isso que, quando o Felipe diz que ele é louco pelo Evangelho, ele está repetindo aquilo que Paulo falou também. Porque o Evangelho é loucura para os homens, e as pessoas não entendem porque nos colocamos à disposição para pregar o Deus verdadeiro, porque eles estão distantes daquilo que Deus colocou na sua palavra. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, no verso 4. Aquilo que o homem criou é aquilo que eles querem adorar. Por isso que eles criam imagens, por isso que eles criam ídolos diante do seu coração. Pode ser a família, pode ser o emprego, pode ser o dinheiro, um status social, uma roda de amigos, a bebida, as drogas, a prostituição. O homem, ele coloca dentro do seu coração aquilo que ele não consegue preencher com o amor de Deus, porque ele está afastado de Deus, ele quer repulsa de Deus. Quando praticamos coisas mais, o pecado, a gente quer se afastar do Senhor, porque as obras, elas são escondidas diante de Deus, as obras mais. Mas quando praticamos o bem, quando praticamos aquilo que Deus nos ensina, a gente quer que ela seja revelada, que ela seja colocada no altar. E isso nós não fazemos por merecimento, mas sim por obediência àquilo que Deus já fez nas nossas vidas, quando Ele transforma o nosso coração. Por isso que nós devemos adorar somente ao único e exclusivo Deus e pregar esse Deus a quem adoramos. Por quê? Os ídolos dos homens, eles têm boca, mas não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. E tais homens se tornam semelhantes a essas criaturas que saem do seu coração. Isso vai de encontro ao que o Senhor determinou no seu segundo mandamento, que nós não devemos construir outros deuses, nós não devemos ter ídolos construindo por mãos de homens, porque só existe um único e verdadeiro Deus, é o Deus a quem proclamamos. Esse Evangelho está encarnado no nosso coração na pessoa de Cristo Jesus. Cristo Jesus está dentro de você através do Espírito Santo, que faz com que a gente venha se humilhar diante dele. Paulo vai dizer que ele se torna devedor do Evangelho. Por que ele se torna devedor do Evangelho? Porque ele passou tantos e tantos momentos da vida dele estudando, e Deus, quando teve um encontro pessoal com ele, transformou a vida dele, e ele viu que tudo aquilo que ele tinha aprendido, Paulo diz que era esterco, não tinha valor, não tinha utilidade, porque ele usava aquele conhecimento para se colocar diante de Deus como aquela pessoa que fazia tudo aquilo. Então, pela obra, ele se achava que ele tinha garantia diante de Deus. Então, não é pelas obras, nem pelas ações que fazemos, mas sim por Cristo Jesus. Então, quando ele se sente devedor, ele percebe que o Evangelho, ele é que deve ao Evangelho, ele é que deve a Cristo. Por quê? Quem fez a obra não foi Paulo. Quem fez a obra não foi Pedro. Quem fez a obra não foi João. Quem fez a obra foi Cristo Jesus na cruz do Calvário. Muito pelo contrário, todos eles fugiram
no momento onde Cristo estava sendo condenado e julgado por todos aqueles que tinham autoridade e poder, que eram os fariseus, os saduceus, aquelas pessoas que tinham conhecimento da lei. Nós condenamos a Cristo Jesus na cruz do Calvário, porque nós somos pecadores e Cristo morreu pelos pecadores. Aquele que confessa com sua boca e declara com seu coração que Cristo Jesus é o Senhor, este está salvo. Isso não é uma coisa carnal. Por quê? Porque na carne nós queremos nos afastar do Senhor. E quando nós confessamos a Cristo, nós estamos dizendo de forma espiritual. Isso é fé. A fé é o ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela transforma o nosso ser de forma racional, consciente. Nós temos uma fé racional. Nós não temos uma fé volátil, que uma onda bate aqui e depois vai para ali. As pessoas podem cair pelo lado direito, pelo lado esquerdo, mas nós firmarmos a nossa fé em Cristo Jesus, nós temos uma fé inabalável que faz com que a gente venha seguir o caminho que nós devemos seguir, que é o caminho de Cristo. E Cristo está no Antigo e no Novo Testamento. Cristo, ele se revelou através da sua Escritura e nós devemos nos debruçar para compreender esse Deus que nos amou de forma tremenda. Deus, ele transforma o nosso ser. Deus, ele transforma a nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui reunidos em congregação, como igreja, porque é o Espírito Santo que faz esse ajuntamento para que a gente venha adorar e nos fortificar como igreja do Senhor. No verso 11 ele diz, Israel, confia no verso 9, Israel, confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Hoje em dia nós podemos dizer que ele está falando com a sua igreja. Igreja, confia no Senhor. Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é seu amparo e o seu escudo. Arão aqui está na representação dos sacerdotes, daquelas pessoas que tinham funções dentro do corpo de Cristo para cuidar do corpo de Cristo em oração, no trabalho, em cuidar do templo, em fazer todas as ações, as incumbências que a lei do Senhor exigia. Hoje são os ministros do Senhor, os pastores, os bispos, os presbíteros, aquelas pessoas que se colocam na posição de funções dentro da igreja. Então ele se preocupa, Israel é a igreja e Arão são aqueles que são comissionados por Deus para se colocar à disposição na frente dessa batalha, porque o exército de Deus, ele é organizado ou desorganizado. Deus, ele tem zelo pela sua igreja. Então nós temos incumbências diante do Senhor e funções diante do Senhor, e aqueles que exercem elas, grandes obras almejam, mas assumem responsabilidades por causa de quê? Para que a gente não venha tirar nenhum tio, nem acrescentar nenhum outro coisa diante do Evangelho, como a gente vê sendo colocado em muitas outras congregações que nós observamos na televisão, principalmente na internet. Por isso que muitas pessoas abrem congregações, abrem igreja em nome do Senhor, mas na verdade estão criando coisas para o seu coração e conduzindo pessoas de forma errada diante de Deus. Por isso que nós devemos ter cuidado e zelo pela palavra do Senhor. Assim como nós teríamos cuidado e zelo pelas pessoas que estão conosco, que estão debaixo da nossa autoridade e debaixo da bênção de Deus, que Deus incumbiu a cada um de nós. Nós somos instrumentos para levar o Evangelho àquela pessoa que não conhece, responsabilidade para conduzir essa pessoa de forma santa diante de Deus, né? Para que ela venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor. No verso 11 diz, confiam no Senhor os que temem o Senhor.
Ele é seu amparo e o seu escudo. Em Provérbios vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. De nós, no verso 12, se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, a sua igreja, abençoará a casa de Arão, os seus sacerdotes, aquelas pessoas que estão na frente da missão de Deus, da sua igreja. Ele abençoa os que o temem, o Senhor, tanto pequeno como grandes. Deus, Ele conhece a sua igreja. Deus, Ele sabe aqueles que precisam mais, aqueles que precisam menos, aqueles que estão lá na frente, aqueles que estão caminhando. Deus, Ele conhece cada um dos seus filhos. Nós somos as ovelhas do Senhor. E Deus, Ele procura conhecer a voz das suas ovelhas, e nós conhecemos a voz do verdadeiro pastor. O pastor da igreja é Cristo Jesus. Nós devemos obediência ao pastor da igreja. Nós devemos obediência ao Deus da igreja. Nós devemos obediência ao Espírito Santo da igreja. E nós devemos confrontar aqueles que estão com a palavra através da palavra, porque é a palavra que tem autoridade, não é aquele que está na frente. Se ele seguir a palavra de Deus, ele tem a autoridade do Senhor, mas se ele não seguir a palavra de Deus, nós temos que confrontá-lo em amor e crescermos em amor em Cristo Jesus, e aí caminharmos juntos. Se nós temos confusões dentro de empresas, dentro da família, quanto mais na igreja, que são diversos tipos de pessoas, diversos tipos de cabeça, mas o Evangelho fala que existe somente um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Por isso que é importante nós termos a nossa fé fundamentada nas Escrituras, conhecer as Sagradas Escrituras. O Senhor, no verso 14, vos aumente bênçãos e mais, sobre vós e sobre os vossos filhos, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Nós temos a incumbência de abençoar as pessoas que estão abaixo de nós e as pessoas que estão ao nosso lado, porque Deus nos abençoa e nós devemos transpor essa bênção à sua congregação, à sua igreja, aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos familiares. Por isso que eu senti falta das fotos de vocês, porque nós temos essa incumbência diante de Deus de levar o Evangelho do Senhor, e essa tem que ser a nossa alegria, o nosso gozo, o nosso regozijo, a nossa felicidade está em proclamar o Evangelho de Deus a toda criatura. No verso 15, sede benditos do Senhor. Quem é o Senhor? Que fez os céus e a terra. Nós temos que temer aquele que criou todas as coisas e aquele que pode nos levar à condenação caso nós não cumpramos o amor de Deus. E nós não devemos temer o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Nós devemos temer a Deus, ter temor e tremor. Por quê? Porque Ele é o Deus Criador de todas as coisas. E isso que nós devemos desenvolver no nosso coração, esse tipo de conhecimento, para que esse conhecimento ele se torne a fortaleza e a base da nossa fé, porque é a palavra de Deus que nos alicerça dia após dia, dificuldade após dificuldade, alegria após alegria. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele, aos filhos dos homens. Desde a sua criação, Deus nos deixou a terra para que ela viesse nos dar fruto. E a sua igreja, o povo de Deus, e aqueles que não são povo de Deus, os ímpios, eles recebem a bênção do Senhor, porque a terra continua dando o seu fruto. A terra continua abençoando o ímpio e aquele que serve ao Senhor. O ímpio para a sua justiça, para a sua condenação no grande dia. E aquele que é servo do Senhor
para a sua santificação. Se Deus nos dá o trabalho, é porque Ele quer que esse trabalho seja devolvido em forma de bênção, para que a gente venha alcançar aqueles que não conhecem o Evangelho e se tornem igreja, porque Cristo morreu na cruz por isso, para que esse Evangelho chegue a toda a criatura. Nessa tarde de hoje a gente chegou em determinados locais onde pessoas estão vivendo literalmente no meio da Caatinga, no meio do Agreste. E uma família do seu Fernando, né? Que felicidade que ele nos recebeu, e mesmo com a cacimba dele vazando água. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque nós somos espírito também. E só conseguimos discernir o amor de Deus porque Deus é espírito. E quando aquele homem sem conhecimento, sem letra, ele deixou o Evangelho entrar na vida dele, no seu coração, quando Cristo entrou no seu coração, no coração da sua esposa, na sua casa, ele abriu um sorriso. Porque não existe felicidade maior do que temer ao Deus verdadeiro, temer ao Deus glorioso que fez os céus e a terra. Aquela pessoa simples, mas ela passou a entender o Evangelho porque o Espírito Santo o convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Isso para o ímpio é loucura, porque para ele é a razão que vai conduzir a vida dele. É a bebedeira que vai conduzir a vida dele, é a droga que vai conduzir a vida dele. São os caminhos maus que vai conduzir a vida dele. Ele vai buscar aquele caminho dia após dia e ele vai cair na desgraça, porque ele vai buscar e não vai encontrar. Ele vai buscar e não vai achar. Ele vai bater na porta errada. E quando nós estávamos nessa posição, o Senhor Deus abriu a sua porta, porque Ele trabalhou no nosso coração e desenvolveu a nossa mente para que a gente venha abrir os nossos olhos. Ele nos tirou do lamaçal do nosso pecado e nos colocou debaixo da sua graça e misericórdia, da sua fidelidade, do seu amor. Cristo nos alcançou. Por isso nós somos devedores desse Evangelho. O Evangelho não pode morrer em nós. O Evangelho não pode se reter na nossa vida e a gente ficar achando que está tudo bem. A gente tem que se tornar devedor desse Evangelho, para que a gente venha a glorificar o nome do Senhor de forma plena, para que a gente venha a ter gozo diante de Deus. Nós temos que fazer os nossos afazeres da nossa vida, mas fazemos ele para a glória de Deus, porque nós sabemos que temos um dono que morreu na cruz e nos comprou pelo seu corpo e pelo seu sangue. E quando nós ceiamos, nós estamos declarando isso diante de Deus, que o seu corpo e o seu sangue foi feito sacrifício uma única vez, não precisa fazer mais, porque Ele é o Deus perfeito, Ele é o Cordeiro perfeito, Ele é o sacerdote perfeito, Ele é a expiação perfeita. O sacrifício perfeito foi Ele. Por isso que cada um de nós, a pessoa lá no meio do mato, ele consegue aceitar a Cristo Jesus. Quem é que vai entender isso? Mas nós entendemos, porque o Evangelho é para toda a criatura, todo o que nele crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso é graça de Deus, a graça imerecível, o perdão imerecível que Ele concedeu à sua igreja. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região de silêncio. Mas nós que estamos aqui, nesse momento, nós que estamos vivos,
desde a criança até o mais ancião, nós conseguimos glorificar o nome do Senhor no coração da sua igreja. E Deus, Ele está presente aqui, Deus, Ele sabe disso. Desde agora e para todo sempre. E a congregação diga aleluia. É o texto de Deus que está sendo exposto a cada um de nós. E esse texto, ele transforma a nossa vida. Deus, ele pega do mais simples ao maior. E quem que disse isso? É a Sagrada Escritura que nós acabamos de ler. A autoridade é da Escritura. A autoridade não é nossa. Nós nos tornamos porta-voz do Evangelho, arautos do Evangelho, porque esse Evangelho, ele é aquele que transforma as nossas vidas, tanto do pequeno como do grande.